Uma boa tarde a todos, muita paz. Minha gratidão a essa casa pela oportunidade que tem me dado da gente estar aqui, pelo menos 2 ou 3 vezes por ano já, né? Conversarmos sobre os assuntos da doutrina espírita. A Mari falou uma coisa que é verdade, é um tema assim que não é muito comum conversar dentro da casa espírita, mas o espiritismo, na realidade, ele está muito atrasado em termos de nós conversarmos sobre os assuntos de família. Nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos católicos, eles estão já muito adiantados, eles têm cursos de casais, cursos para família, e a doutrina espírita realmente está necessitando disso aí, porque em 2005, 2004, mais ou menos, que a federação pediu para que abríssemos os olhos em relação a isso, e nós falamos da família hoje já, mas falamos assim da família, falamos muito da criança abandonada, falamos dos conflitos conjugais, falamos da educação dos filhos, mas esquecemos de uma coisa, que é a questão do idoso. O que me levou realmente a estudar esse tema, para trazer aqui e compartilhar com vocês, foi uma cena que certa vez eu vi num vídeo de um rapaz, de um filho, entra com seu pai no restaurante, ele manda o pai sentar numa mesa e aguarda um pouquinho aqui, pai, que eu já venho, e nunca mais ele veio, deixou o velhinho lá esperando até hoje. Porque o velhinho já tinha uma demência, problema de Alzheimer, e ele, para se livrar do pai, achou a melhor maneira, então, deixar no restaurante e o velhinho ficou lá esperando. Chegava um garçom, o senhor vai pedir alguma coisa? Ele não sabia bem o que dizer, não, meu filho já veio, e o filho realmente tinha desaparecido. E quando a gente começa a investigar esses problemas, a gente que já é idoso, a gente acha que não tem problemas, graças a Deus, a gente acha que o problema não existe. Mas quando a gente começa a investigar, a gente vai ver que existe, e existem muitas pessoas idosas abandonadas. Então nós estamos falando desse tema. Mas eu gostaria, antes de entrar no tema propriamente dito, de mostrar uma coisa para vocês aqui que eu acho interessante. O que pensam os filhos sobre os pais. Então, aos 10 anos, o filho pensa assim, o pai é um sábio, um gênio, sabe tudo. Aos 15 anos, ele já começa a mudar. Parece que o pai se engana em certas coisas que diz. Aos 20 anos, o pai já não é dessa época, está ultrapassado. E aos 25, desta vez por toda, o velho não sabe nada, passou. Mas daí ele começa a mudar. Aos 40 anos, ele já começa a pensar diferente. Porque aí já começa a apertar, porque o filho dele já está pensando como ele pensava com o pai. É melhor eu falar com o velho sobre o assunto. Talvez tenha uma ideia melhor. E aos 50 anos, ele já consciente que o velho não era tão ruim assim, ele fala, infelizmente, meu pai já cá não está. É verdade que suas ideias eram brilhantes. E aos 60 anos, meu pai sempre foi um gênio e um sábio. Como lamento tê-lo compreendido tão tarde. Agora, não é essa questão que nós queremos falar aqui. Isso aqui é um conflito de gerações entre pais e filhos. Não é que exista ingratidão. É um pai que quer ensinar aos filhos coisas que ele viveu lá no passado e um filho que não aceita o pai falar porque ele está vivendo um presente. Então, se não se acertar, vai existir esse conflito de gerações sempre. Mas não é que haja ingratidão. Não quer dizer que o pai odeia. Às vezes, o filho, às vezes, principalmente na parte da adolescência, ele diz assim, eu não gosto do meu pai, eu não gosto da minha mãe. Não é que ele não gosta da mãe e do pai, da maneira que o pai e a mãe são. Mas ele, na realidade, ama seu pai e sua mãe. A questão que nós queremos falar é a ingratidão. Então, quando nós falamos do idoso, nós temos que saber, em primeiro lugar, quem é o idoso realmente. Eu sei aqui, idoso aqui, tem poucas pessoas, né? Mas quem é o idoso realmente, né? O idoso, juridicamente, nós podemos... Em primeiro lugar, não é preciso dizer que idoso não é velho. Eu sou idoso, tenho 82 anos, mas não me considero velho, não. Né? Eu sou um idoso jovem, porque velho e idoso são conceitos diferentes. Nem todo idoso é velho, assim como nem todo velho é idoso. Encontramos pessoas, às vezes, com 40, 50 anos que já são velhas. E encontramos pessoas com 80, 90 que estão aí pingando óleo, que são pessoas ainda jovens. Então, nós que estamos aqui, todos que somos idosos,
Somos idosos jovens. Não é o nosso problema que nós vamos analisar aqui hoje. Mas, dentro de um conceito cronológico e biológico, idoso, um casal de velhinho tão bonitinho ali. Toda pessoa que tem 60 anos ou mais, pelo Estatuto do Idoso Brasileiro, é considerado idoso. Então, toda pessoa que tem 60 anos, pelas leis brasileiras, tem 60 anos. Porém, tem uma novidade que eu não sei se você já sabe. A Câmara de Justiça, como é que eles chamam? Comissão de Justiça da Câmara aprovou uma lei agora que vai passar de 60 para 65 anos. Então, aquelas pessoas que têm 60 e estão se julgando idosos, se essa lei for aprovada esse ano, vai demorar um pouquinho, mas vai ser aprovada, já não são mais idosos. Não vai querer bronquear no ônibus para sentar no banco preferencial, que não vai poder, né? E não vai também ficar com o cartãozinho de idoso para ir na vaga do idoso lá, pode entregar. Então, vai ser a partir de 65 anos. Aliás, o IBGE já fez a estatística em 2022 agora, considerando, então, idosos a partir de 65 anos. Mas a lei ainda está valendo 60. Eu estou me tentando aqui, mas não é isso. Então, 60 anos no Brasil, nós temos hoje 40 milhões de idosos. É 20% da população brasileira. Tem mais idosos, considerando 60 anos, do que crianças. É incrível isso, né? Já imaginou daqui 20 anos a maneira que está crescendo. Eles querem aumentar para 65, porque daí vão aumentar a aposentadoria, já estão mexendo na aposentadoria. Na Itália, são países que têm a idade deles lá para idoso é 75 anos, né? Então eles vão aumentar, isso não vai ter dúvida, nós vamos se aposentar só com 70 anos, 75. Ou 40 anos de contribuição, né? Eu não sei se a gente aguenta muito até lá. Mas, na realidade, fugiu uma imagem minha aqui que eu ia mostrar para você. Mas tudo bem. Mas você tem 60 milhões ou 80 milhões? Ah, sim, é que eu estou apertando aqui o botão errado, é isso que está passando aqui. Vou voltar lá de volta. É esse aqui. Mas, na realidade, não interessa para nós se tem 40, 60, 50 milhões de reais. Interessa nós sabermos se o governo, se a sociedade, se a família vai ter condições de realmente dar um suporte, a assistir aquelas pessoas idosas que têm realmente necessidade de serem assistidas. Esse é o grande problema, é cuidar dos idosos. O Brasil, só para vocês terem uma ideia, olha que coisa impressionante, ele é, na América Latina, o antepenúltimo país em cuidar de idosos. O país que mais cuida de idosos na América Latina é o Chile. Chile, depois vem a Colômbia, e os que menos cuidam é Bolívia, Venezuela e Brasil. Se vocês olharem o Estatuto do Idoso, alguém já leu o Estatuto do Idoso? Já leu? Não? Eu tenho um lá, eu não li tudo, mas eu leio. Eu tenho um guardadinho, porque qualquer coisa eu faço uso dele. Mas o Estatuto do Idoso é maravilhoso o que está escrito ali dentro. Dá vontade de, se um jovem ler o Estatuto do Idoso no Brasil, ele vai querer ficar velho já imediatamente. Tanta coisa boa que tem ali. Mas é direitos, direito à casa, direito a dançar, direito a sair, direito a morar onde ele quer, direito à saúde. É impressionante. E penas para aqueles que não fazem. Mas na prática é totalmente diferente. O idoso no Brasil é totalmente desprezado. Recentemente, agora eu vi uma notícia que pregaram um asilo desses de idosos, havia uma denúncia de maltratos para os idosos, e a polícia foi lá e realmente contratou uma coisa incrível. Velhinhos, desnutridos, com pneumonia, doentes, com Alzheimer, sem assistência nenhuma, machucados porque apanhavam no hospital. E o que a polícia fez? Fechou e tirou todos aqueles idosos. Era pouca coisa, 30 idosos, 20 idosos. Tirou, prendeu 5 pessoas que usufruíam das aposentadorias dos velhinhos e internou os velhinhos para serem tratados. Eles foram tratados, o hospital deu alta, chamaram os familiares, não apareceu um
para ir buscar eles lá. E daí vem o problema. Onde é que iam mandar os velhinhos que não tinham abrigo para levar, tiveram que ficar abandonados lá no hospital, até acharem um lugar para colocarem eles. Então, é uma coisa realmente incrível. Mas eu estou falando do idoso, mas vamos ver o que é o idoso carente, no caso. Nem todo idoso é carente. Nós aqui, tem pessoas idosas, somos carentes. Temos nossas dificuldades, mas não estamos ainda carentes, né? Então, nós já encontramos 3 situações na realidade de idoso. Existe um idoso, esse senhor simpático que aí está, já dá para ver que ele não é um idoso carente. Ele tem certas comorbidades, tem sim, pressão alta, tem problema de diabetes, ele pode ter uma série de coisas, mas ele é uma pessoa que não é ainda dependente dos outros. Ele é uma pessoa independente, porque ele ainda tem 60, 70, 80 anos de idade, mas ele ainda está, às vezes, na ativa, ele ainda se vira em alguns negócios, e ele é o porto seguro, muitas vezes, da família. É ele o braço forte, que quando a família precisa, está ali junto com ele. Não só, às vezes, em necessidades afetivas, como também em necessidades financeiras. Muitos aposentados hoje são provedores da família. Às vezes, com o salário, eles estão ajudando o filho, ajudam o neto. Então, esse idoso aqui, ele não tem problema. Os problemas dele são poucos, mas ele também não é problema. Então, aqui o idoso que é problema, não é problema, também não é o caso que nós vamos lidar. Também existe o caso de idosos com alguma carência. Aqui a coisa já complica mais, né? O idoso que tem uma carência, mas é um tipo de idoso que não quer dar problema para a família, é o idoso teimoso. No fundo, ele acaba dando problema. Ele não quer dar problema, mas acaba dando problema. Ele quer morar sozinho, não quer ir morar com a família, ele não quer depender da família. A justificativa que ele dava, além dele dizer que ele não quer dar problema para a família, é que ele gosta de liberdade. Se me permite, eu gostaria de contar um fato, não é um fato, mas falar de minha mãe. Eu não gosto muito de falar de coisas pessoais, mas só para que a gente tenha... Minha mãe morreu com 93 anos, e ela viveu até os 93 anos sozinha. Ela ficou viúva mais ou menos nos 70, ela viveu 23 anos sozinha, e não queria saber de jeito nenhum para morar na casa dos outros. E ela tinha certas comorbidades, tinha dificuldade de enxergar, tinha dificuldade de escutar, tinha dificuldade de andar, mas morava sozinho e não queria saber. Ela fazia a comidinha dela, ela ainda fazia comida, passava a roupa, lavava a roupa dela, dos netos e dos bisnetos, ainda cuidava. E a justificativa que ela dava, quando a gente falava para ela, mãe, vamos morar com um de nós e tal, ela dizia, não, meu filho, aqui tá bom, aqui eu me levanto de madrugada, eu quero mexer na geladeira, eu mexo, eu faço a comidinha que eu gosto, eu escuto a música que eu gosto, eu escuto, vejo meu programa de televisão. Se eu for na casa dos outros, eu não vou ter liberdade nenhuma, e é verdade, não tem mesmo, né? O idoso não tem essa liberdade. Então, a justificativa que eles não querem incomodar a família, e também querem a liberdade delas da casa, que eles acham que aquilo ali é impagável. Não adianta ela ir lá na casa dos outros. Então, essa é o idoso com alguma carência, teimosinha, às vezes ela dá mais trabalho ainda, porque daí a gente fica preocupado, né? Eu me lembro minha mãe, quando ela, a primeira recaída que ela deu para morrer, ela estava sozinha em casa. Quando ela me ligou, correr lá, ela já estava quase indo, né? Consegui acudir um pouquinho, mas ela ficou em cama e já veio morrer. Mas morreu praticamente sozinha. Mas é questão de cada um. E daí nós chegamos, então, no fato do idoso totalmente carente. Esse é totalmente dependente. Ele não consegue sobreviver sozinho. Por quê? Ele começa a ter certas dificuldades. Dificuldades para caminhar. Ele não consegue caminhar sozinho. Alguns já é cadeirante, outros precisam se encostar, usam bengala. Não tem uma dificuldade terrível. Cai, vai na rua, cai, né? Eu sempre conto assim que eu sou difícil de cair, porque eu faço exercício e tal. Mas certa vez eu estava no centro da cidade e fui pegar um remédio na farmácia popular e estava ali na 15, ali
Boca Maldita, né? Aquela jantarada ali, né? E eu fui atravessar a rua e olhando para frente, desci de uma calçada, tem uma outra calçada para subir, eu não me lembrei e tropeçei naquela calçada. Eu fiz tudo para não cair, fui quase correndo assim, mas até que uma hora não deu e eu fui de cara no chão, né? Fui remédio para tudo quanto é lado, meu óculos caiu no chão, quebrou a lente, foi aquela coisa, e já juntou aquela gentarada, chama o sandu, chama não sei o quê, e eu disse, não, mas calma e tal, não precisa, tal. E aí veio um cara, juntou todos os meus bagulhos que eu tinha ali no pacotinho, vê que vergonha que eu passei no meio daquele negócio. Mas a gente cai, a gente fica frágil, não sei o que acontece com a gente. Por mais que a gente faça exercício, a gente fica frágil e cai. Então é uma dificuldade terrível. O problema de ouvir é um problema também que a gente tem que cuidar muito, porque a gente acaba, se a gente ficar ruim, a família isola a gente. A família conversa, mas fala como se a gente não estivesse ali e a gente fica dando risada, não escuta o que a pessoa está falando. Por isso que eu uso o aparelho. Se alguém falar mal de mim, tem que falar, eu vou escutar, eles sabem disso, né? A perda da sensibilidade, a pessoa também perde a sensibilidade, vai comer, deixa um grãozinho de arroz, gruda aqui, a gente não vê, a família já briga, oh, mas pai, tem que limpar aí e tal, já vem com guardanapo, irrita a gente aquilo, né? Mas eles estão com a razão também. A perda de memória, mas não vamos nos apavorar aqui em questão, a perda de memória, eu falo com muitos jovens, que eu digo jovens de 45 anos, que também tem esse problema, se chegar num lugar, tem casa, vai em outro lugar, o que eu vim fazer aqui? Ele vai pegar um martelo para pegar um prego, mas daí não chega lá, não sabe, ele tem que voltar de novo, isso é coisa normal, entende? Não é coisa só de idoso, não, as pessoas acontece bastante. Mas ele começa a ficar grave, situação financeira também às vezes o salário que ganha só dá para pagar o remédio, ele precisa comer, precisa de outras coisas. Depressão também é uma característica também do idoso. As doenças físicas, né? Artrose, doenças que não dá para andar, uma série de coisas. E as doenças piores de todas, que são as neurodegenerativas, né? O Parkinson. O Parkinson é terrível, né? Tem um compadre meu que mora na minha frente da casa lá, ele está em um estado assim bem avançado, mas ele, tadinho, dá tanta pena dele, é um rapaz tão ativo e está com a mente boa ainda. Mas o Parkinson, ele também, com o tempo, ele também vai atingindo até a mente. Mas é um trabalho, cai, se machuca, a esposa tem que dar banho, tem que levar ele para cá. Ainda bem que ele tem uma esposa que está com ele. Mas se ele não tivesse, se os filhos não dessem atenção. Então o Parkinson é terrível. A esclerose múltipla também é terrível, mas aí tem a outra também que é a ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica. Eu vi um amigo meu com 50 anos morrer com isso aí, é terrível também. Em 2 anos leva, ela destrói totalmente. É. Mas o mal de tudo é o Alzheimer. Alzheimer é terrível, realmente. É uma coisa assim que nós, quando conversamos, nós mais idosos, assim, homens principalmente, nós falamos, vai ser uma coisa que um dia eu tiver que ser, eu prefiro que Deus me leve. Porque não dá tanto trabalho para a pessoa que tem, mas para a pessoa que cuida. Pessoa com Alzheimer é realmente terrível para pegar. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme Alice para Sempre, que geralmente nós acreditamos que o Alzheimer ele veio depois dos 60, 65 anos, mas essa mulher é uma história verdade, Alice, ela teve Alzheimer com 50 anos, 55 anos. Ela era uma professora, escritora famosa nos Estados Unidos, e certo dia ela estava fazendo uma palestra, igual a gente está fazendo aqui, e ela está falando o inditório e depois ela se esquece, dá um branco numa palavra dela, assim, ela não consegue se lembrar. Coisa normal, pode acontecer com qualquer um. Mas começou a acontecer também na escola. Ela também tinha esse problema também na escola, e ela começou já a pensar em alguma coisa. Mas ela caiu a ficha dela somente. Ela estava andando perto da casa onde ela mora, no bairro onde ela mora, correndo, como ela fazia todos os dias, e de repente ela olha e não consegue mais encontrar a casa dela. E ela anda para lá e para cá e tal, e não encontra a casa dela, fica apavorada, chama o marido para ir buscar ela. Daí eles vão ao médico, realmente, ela estava com uma certa demência, já um início de Alzheimer, né? E precisa se tratar. Mas como ela era muito inteligente, ela chega a um ponto que ela não começa a conhecer mais a filha. Ela tinha três filhos, um filho e 2 filhas, e os 3 na faculdade fazendo medicina também. E ela não consegue mais conhecer as filhas. Então ela escrevia, ela tinha um tablet, ela escrevia no tablet, eu sou fulana de tal,
eu tenho 3 filhas com nome tal, meu marido, quando me acordar de manhã, eu sei que aquele é meu marido, chama-se fulano de tal, e ela vai vivendo e vai levando assim, com remédio e tal, e vai conseguindo superar aquele negócio, mas cada vez pior, né? Mas ao momento final do filme, eu vou contar para vocês, eu já assisti, mas é um filme já que é de 2005, e do final do filme é uma cena muito triste, assim, para mim me chocou. Ela está ainda mais ou menos consciente. Ela vai sair com o marido para um evento, o marido dela era médico, e tinha um evento e leva ela se arrumou, eles os dois se arrumaram. E quando eles vão entrar no carro, ela diz para o marido assim, um pouquinho que eu vou fazer xixi. E volta para dentro de casa, e o marido fica esperando ela no carro. Mas espera, e ela não vem. De repente ele vai, então, volta lá para ver o que aconteceu. Ela está num corredor, parada, toda molhada, tinha feito xixi em toda a roupa, porque ela não conseguiu achar dentro de casa o banheiro. Veja que coisa terrível. A pessoa não sabe onde está, não sabe quem é que está com ela, não conhece o marido, não sabe quem é o homem que está dormindo do lado, se acorda de manhã, e às vezes, quando chega o ponto dela, ela não sabe mais quem é ela. Então, é realmente uma coisa terrível a questão do Alzheimer. E o que fazer com isso aí? Como é que a família vai cuidar? Quando você tem condições, mas se você não tem condições, como é que você vai cuidar? Olha o que a visão da doutrina espírita em relação a isso, e veja o que Kardec fala sobre isso aí. Ó. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai seu pai e sua mãe. Honrar o seu pai e a sua mãe, honrar seus pais, é consequência da lei de amor e caridade ao próximo. Honrar os seus pais não é somente respeitá-los, mas assisti-los em todas as suas necessidades, físicas e afetivas. Não basta só dar cama para eles. Eles precisam de carinho também. Isso é mais difícil. O grande problema de hoje é como é que nós conseguimos fazer hoje. É tão difícil nós fazermos isso aí hoje. Eu queria só para nós termos ideia. Isso aqui é um caos. Sabe o que é caos? Você sabe o que é caos? Sim, não? Sim? Caos não é uma história, é uma narrativa de uma coisa que pode ser verdade e pode não ser. Os antigos lá no sertão, lá no meio, uso ainda lá no interior, aí eu vou contar um caos para você. A gente não sabe se é verdade ou não. Isso então a gente não sabe se for verdade. Eu acredito que não. Mas é o caso de um filho que resolveu, certo dia, pegar seu paizinho, seu pai já velhinho, e trazer para sua casa. O velhinho já estava bastante velho, com certos problemas já mentais, né, com certa demência, e tinha ficado viúvo sozinho, porque o casal, os velhos idosos, ainda quando tem o seu companheiro do lado, um vai ajudando o outro e eles vão vivendo. Um não enxerga bem, mas ainda escuta, agora o outro já não escuta, mas enxerga, então eles acabam se completando. Né? Agora, quando falta um, daí é o problema. Daí não tem, se ele não escuta, não vai ter nem vai estar. Então precisa ser resolvido. E esse filho, então, levou esse velhinho para casa e conversou com a esposa que, a princípio, aceitou, levou e ficou. Foi indo, mas de repente a esposa começou a implicar com o velho. Chamava a atenção do filho, não, teu pai é um porco, ele come, ele se lambuza tudo. Ele está dando muito problema, está quebrando louça da gente, derrubava, ia comer, não tinha força da mão, derrubava o prato e quebrava. E foi aquele conflito de marido e mulher, e teve um dia que ela chegou e botou a faca no pescoço do marido e falou, ou é ele ou é eu. Ou você dá um jeito no teu pai, ou eu vou vazar. Eles tinham filhos ainda de 7, 8 anos, eu vou vazar com o nosso filho e você fica com ele então. E o coitado do filho ficou numa situação bastante difícil. O que eu faço? Se eu fico com ele aqui, eu vou perder minha mulher e meu filho. Se eu mando minha mulher e meu filho, se eu fico com a mulher e com o filho, eu vou ter que botar meu velho na rua. Ele não achava uma situação, até que um dia ele teve uma ideia. Ele tinha um certo paiol, né, trabalhava com manuseios de madeira, fazia alguma coisinha de madeira e tal. Ele pegou um pedaço de pau e começou então, a esculpir um pato. Fez um patinho
e fez uma colher e também fez uma mesinha. Botou a mesinha na cozinha separada da mesa onde eles comiam, chamou o velhinho e falou: olha, pai, é o seguinte, a situação é essa, você vai ter que concordar para que a gente possa resolver, você vai comer separado de nós, dessa mesinha aqui. Eu fiz um prato de madeira para você, se você precisar do prato, se você precisar jogar o prato no chão, você joga, você quebra o prato, joga no chão, o prato não vai quebrar mesmo, e aí está resolvido o problema. O velho sentiu muito, chorou, veio lágrimas nos olhos, porque ele se lembrou da época em que o filho dele era criança, que ele fazia tudo isso, que o filho se lambuzava, que ele limpava o filho, que o filho quebrava prato e ele não reclamava, e agora o filho vem falar para aquilo, colocando ele numa mesa como se fosse um porquinho, comendo num prato que mais parecia um coxinho. Sofreu muito com aquilo, mas aceitou. Mas passado algum tempo, aquela situação foi, o filho dele, que tinha 8 anos, o pai encontrou o filho lá na oficina dele, um pedaço de pau e uma faca, cortando. E ele pergunta então ao filho: meu filho, o que você está fazendo? Ah, pai, estou fazendo um prato vou fazer um prato e uma colher. Mas para que esse prato e colher? Teu avô já tem isso lá. Diz: não, pai, não estou fazendo para o avô, estou falando para você quando você ficar velho. Essa é a moral da história, né? Mas agora a questão, a gente vai... Eu estou falando desse coloquei esse velho, lá na nossa casa, lá nós temos um grupo que eu sabe, que é o grupo da família, e que toda a família é ruim, e nós conversamos só assunto de família. E o assunto era esse, e a gente colocou esse assunto para saber se quem foi o culpado dessa questão, palestra interativa lá, né? Todas as pessoas participam. Que é 1h30, então dá tempo. Então, eu coloquei esse assunto e algumas questões foram colocadas. Em primeiro lugar, a mulher foi realmente culpada em relação a isso? Vamos lembrar que uma mulher, ela não fica em casa dormindo, ela tem que lavar roupa, ela tem que passar, tem que cuidar do filho, leva o filho para a escola, tem que cuidar do marido, tem que fazer um monte de coisa. Será que ela teria tempo realmente de cuidar do velhinho? Às vezes não é só isso, às vezes tem que dar banho no velho também. Estou falando velho ou velha. Sempre quando eu falo idoso aqui, eu estou falando de idosos e idosos. Idoso, velho e idosa velha também, né? Só que realmente ela tinha culpa. E o filho, o que ele ia fazer naquela situação? E o velho, será que ele não teve culpa também? Será que ele não podia também dar uma ajudazinha? Mas ele estava com um pouco de demência. Então, a conclusão que o nosso grupo chegou, que cada caso é um caso. Não dá para a gente analisar assim quem é culpado e quem não é. Agora, que a família tem dificuldade, tem direito, mas que ela tem dificuldade, ela tem. A família antiga. Será que a família antiga tinha mais condições de cuidar dos idosos carentes do que hoje? Eu acho que sim, embora as situações financeiras fossem mais difíceis, mas elas eram famílias grandiosas, geralmente moravam perto ou no mesmo terreno, eram famílias assim, extensas, né? Morava tio, tia, avó, tudo junto ali, então tinha muita mulher. As mulheres não trabalhavam naquela época, né? O homem era o provedor, trabalhava na roça, trabalhava fora, e as mulheres geralmente ficavam em casa. Então elas tinham tempo de fazer uma escala, uma passa a noite sem acordar, sem dormir, cuidando do idoso, outras não. Então não tinham tempo para isso. Mas na família de hoje, já ela fica mais difícil. Ó. A família de hoje, elas são famílias pequenas. A família pequena, a família nuclear, que eles chamam em sociologia, são famílias geralmente assim, é o casal e os filhos. O resto não é a família deles, porque quando os filhos da gente casam, estão com a gente, meu filho casa e vai ter tua família, vai ser a família dele. Então ele não tem, às vezes, tempo de cuidar para essas pessoas. Vocês concordam? É difícil para a família cuidar. Eles têm que achar algum jeito, mas é difícil para fazer isso aí. Né? Ou tem? Vocês acham que tem? Sempre tem um jeitinho, né? Mas é difícil. Então o que faz? Qual é a solução que nós podemos dar para isso aí? Levando-se em conta que o velho tem problema e a família tem dificuldade para fazer. O que vão fazer? Então hoje surge alguma solução, como assim, algumas coisas que é a cuidadora hoje. Cuidadora está se tornando uma profissão. E vai ser uma das ferramentas que vão ser usadas, vai ser a cuidadora.
Mas é difícil. Porque sabe quanto é que custa uma cuidadora profissional que tem conhecimentos de enfermagem e que vai e cozinha e que passa 24 horas, não é? É no mínimo R$10 a hora. Se nós considerarmos R$10 a hora, que ela trabalhe 24 horas, que ela passe o dia e noite cuidando do velhinho, são R$240 por dia. Se você considerar, se for isso aí 30 dias, são 7 mil, 8 mil. Se considerar que depois tem as despesas que tem que pagar para o governo, tá, os impostos, tudo aí, né? Despesas trabalhistas, vai pagar R$10.000. Quem é que tem condições de pagar isso aí, uma pessoa? Aí tem uma família que, se for grande, que mora separado, um mora aqui no Brasil, outro mora lá em Barcelona, outro mora em Paris, fazerem uma vaquinha, puderem, né? Cada um dá sete filhos, cada um dá R$1.500 para acertar o negócio. Aí consegue. Mas uma família que ganha aí R$2.000, R$3.000 numa renda familiar, como é que vai pagar 7 mil para uma cuidadora? E depois tem uma coisa, cuidadora, você tem que botar câmera em todo quanto é lado, porque senão você vê, tem cuidadores que vai e bate mesmo, né? Bate forte. Então, a cuidadora é uma coisa assim que não dá para a gente dizer se realmente, mas vai ser uma das soluções. E outra solução que tem são os asilos. Os asilos é coisa terrível, né, também, né? No Brasil, hoje, são 100 mil... Dá uma estatística aí, não sei se está certo. Eu tinha lido esses dias, é 39 mil. Mas ontem eu estava lendo, confirmando com a Câmara de Deputados, que fez um trabalho em relação, eles falam que há 100 mil moradores em asilos, nesses asilos aí. 60% não estão lá por vontade própria. São aqueles que a família chega para o velhinho e diz assim, olha, meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio, seja lá quem for, não tem jeito. Nós vamos ter que botar você lá, mas fica tranquilo. Você vai ter toda a assistência médica, você vai ter comida, você vai ter toda a assistência material que você precisa. E nós vamos estar lá todo final de semana, levamos netos, filhos, para você ver tudo. Tem dias que nós vamos levar você em casa, e isso realmente acontece, a primeira semana. Na segunda semana, os netos já não querem mais, já não vão. Dali um mês, os caras, em vez de ir na semana, os filhos já começam a aparecer de cada mês. De repente já muda para um ano, e de repente não vão mais. É muito triste isso, porque os idosos não precisam só de comida, eles precisam também de afego, precisam de afetividade. E isso aí eles não têm, às vezes, lá. É complicado. Eu, quando fui no meu início de casa, tinha uns 2 anos de casado, mais ou menos, eu e minha esposa fizemos um trato de começar, quando apareceram meus filhos, nós começamos a levar eles, então, nesses asilos, para eles conviverem com as pessoas idosas, para aprenderem, né, que realmente cuidarem de nós depois, quando a gente for idoso. E nós íamos nesse abril como voluntário, então nós tínhamos 2 asilos ali que a gente ia. Tinha ali no Tarumã, e o outro lá mais em cima, perto da 15, que o Tarumã era só homens, e lá na 15 era só mulheres. Mas no final do mês, então, eles traziam as mulheres ali para o Tarumã e faziam uma festa muito bonita. A gente ia lá trabalhar como voluntário, fazia cachorro quente, tinha música, a gente ia dançar, a gente levava as crianças para que as crianças se entrosassem, porque eles gostavam das crianças, os velhinhos gostavam de ver as crianças. E dançavam, né? Vinha até namoro, às vezes, né? Vinha a mulher de lá, o velhinho de cá, dançava, tinha um casal de noivo, que era até mais linda, de ver os dois dançarem, abraçadinhos, tudo, com quase 90 anos os dois já, então era muito bonito da gente ir lá. Mas naquela alegria toda que tinha, nem todos estavam alegres, porque mais ou menos 30% das pessoas que estavam ali recebiam os seus familiares, recebiam as suas crianças, mas mais ou menos 60% ou 70% não. E você olhava naquelas pessoas, esses 30 estavam se divertindo. Aquelas pessoas que não receberam os familiares olhavam tudo com um olhar triste, de olhar assim, naquelas crianças, de olhar os filhos e os filhos delas, os netos delas, não apareceram mais ali para ver ela. Então, há, sem dúvida nenhuma, um problema muito sério nessa parte aí. É claro que tem abrigos que são diferentes. Nessa palestra que nós fizemos lá no nosso centro, o rapaz estava contando que ele nunca teve problema com o pai dele nessa parte aí, quando ele colocou o pai
não era bem um abrigo, era um hotel para idosos. Ele resolveu o problema, o homem ficou bem assistido, ele ia todas as quartas e sábados. Às quartas ele ia sozinho ver o pai, e aos sábados ele levava toda a família. E quando ele não ia lá, ele trazia o pai para casa, saía, trazia na sexta e levava ele na segunda. Então assim é que tem que ser. Então se o futuro vai ser isso aqui, os filhos, ou quem vai tratar, tem que cuidar disso aí. Agora, quando nós falamos de idosos, a gente fala assim, a gente pensa mais dos pais, né? Mas quando eu estou falando aqui de idosos carentes, abandonados e que precisam de ajuda, eu estou falando do idoso pai, do idoso mãe, do idoso vó, da idosa avó, da idosa tia e do idoso tio. E estou falando daquele idoso que não tem tio, que não é avó, que não é nada, que simplesmente não tem família nenhuma para pegar. Agora, recentemente passou uma reportagem de 2 velhinhos que estavam vivendo numa casa há não sei quantos anos sozinhos, mas eles estavam acabados, assim, magrinhos, com 90 anos. Eles não têm família, não tinham nada. Eles não conseguiam mais nem falar. Estavam lá abandonados. Tiraram eles agora, uma ONG tirou eles, recolheu, está tratando deles agora também. Então isso aí é realmente terrível. Então qual é a solução que nós vamos ter? Cada um de vocês faz a sua palestra agora em relação a isso. Com as informações, a informação da gente não é trazer uma resposta, porque não existe uma receita de bolo pronto. Cada um tem que fazer a sua receita. Muitos de vocês são mais jovens, amanhã também serão idosos, muitos de vocês são idosos, que já foram jovens, então tem que pensar muito no assunto. Porque nós mesmo que somos idosos hoje, não devemos também ficar muito tristes, porque nós vamos voltar numa outra vida, vamos voltar a ser jovens novamente. E o filho que trata mal hoje o pai, ele tem a grande possibilidade de, quando reencarnar, ele reencarnar em situação contrária, de o pai tratar ele depois em outra reencarnação. Pelo menos é assim que nós espíritas pensamos. Então não há muita coisa assim, uma solução para a gente. Nós temos que discutir o assunto, trazer dentro das casas espíritas os assuntos, e discutimos, e cada um vai achar a sua solução melhor. Informação nós temos. Se pegar na internet, está cheio de informações. É como eu disse, eu achava que o idoso não tem problema nenhum me baseando em mim, olhando vocês, estão todos... Mas quando a gente sai e entra, vai visitar um asilo desse e começa a se informar melhor, nós vamos ver que o problema é muito sério. Mas, deixando essa parte de lado, nós só falamos dos deveres dos filhos e dos direitos dos idosos. Mas e os deveres dos idosos? Será que eles têm deveres também? Sim, têm deveres também. Esse é o tipo do idoso. Não se entregue. A velhice não é o fim da vida. É apenas mais um estágio. Trabalhe a sua mente, não reclame muito e se queixe menos. Esse é que tem que ser. Falando em filme, eu falo em filme que eu gosto muito de assistir filme. E ultimamente, eu não sei se por que motivo, tenho assistido muito filme de idoso. E de Alzheimer ainda, acho que meio de Alzheimer, então estou olhando muito filme de Alzheimer. Então essa é daí da lista. Tem um outro filme que eu achei sensacional, que é um filme de 2022, chamado Meu Pai. Meu Pai é um filme de 2022 e eu assisti porque o ator que faz o papel de pai, que é o Anthony Hopkins, que é um inglês, para mim o melhor ator que tem hoje no cinema, ele está com 86 anos já e é o melhor ator de cinema, ele ganhou o Oscar de melhor ator nesse filme aí. E é uma história então de um pai que já está em estado de demência, né? Demência, veja bem, demência, ela não é Alzheimer, mas todo Alzheimer, ele decorre da demência. Então, tem gente que tem demência, mas não tem Alzheimer, mas toda pessoa que tem Alzheimer tem demência também. Ele estava num estado entre demência e Alzheimer, passando para lá. E ele vivia sozinho, num apartamento com a filha já meio passada. Desculpe, passada é um termo assim meio pejorativo, né? Mas vamos dizer, estava encalhada. Ela estava encalhada e ela vivia, mas era uma pessoa dedicada ao pai. Trabalhava, chegava em casa, ia atender o pai, fazer comida para o pai. Você sabe aqueles pais bem chatos que reclamam de tudo? Era aquele.
não tinha cuidadora que aguentasse ele, né? Ele chegou a esconder um relógio embaixo de um lugar lá, e daí ia reclamar para a filha que ele dispensou a cuidadora porque ela tinha roubado o relógio dele. Mas ela, como já sabia, ela ia olhar o relógio estava escondido. Então ele era atrevido, não tomava remédio, se levantava com aquele roupão, não gostava de banho, aquele roupão, ficava o dia inteiro com aquele roupão, e ela chegava em casa e ele ainda começava a judiar dela, que ele não cuidava direito dela, e ela, coitada, né? Até que ela achou um namorado, achou alguém que queria ela, né? E o namorado viveu um tempo, o velhinho era muito chato, o namorado um dia deu uma surra, deu uns tapas no velhinho lá, porque não aguentava mais. Ele perguntava, mas quando é que você vai embora, rapaz? Para a mão de encher a paciência. Mas ela cuidava muito bem dele, e ela ficou naquela decisão. E o namorado queria ir embora para Paris, queria levar, eles moravam em Londres, queria levar ela embora. E ela ficou naquela decisão, o que eu faço? Nunca tive ninguém na minha vida, agora apareceu alguém, eu vou deixar meu pai? E ela ficou na decisão. E sabe o que ela faz? Ela deixa o pai. Ela chega um ponto que ela deixa o pai e não aguenta. E põe o pai, então, põe o pai nesses asilos aí que nós falamos aí. E a cena do final do filme é triste. Ele se acorda de manhã naquele asilo, e ele começa a perguntar da filha. E ele tinha uma filha antes, que ele já tinha morrido, mas ele achava que a filha estava viva. E daí a enfermeira fala, mas sua filha está lá em Paris. Não, estou falando da outra. Eu, não, mas aquela já morreu. Daí ele começa a chorar. Ele diz, mas afinal, onde é que estão minhas filhas? Onde é que eu estou, afinal? E ela diz, não, mas você está aqui num asilo, tal. E ele chora. Ele diz, mas e minha mãe? Minha mãe não veio me buscar? Onde é que está minha mãe? Mãe, daí ele começa a chorar, mãe, venha me buscar, mãe. Eu não aguento mais aqui. E chora bastante, e ali termina o filme, ele é abraçado com a enfermeira, né, chorando pela mãe dela. É uma situação bastante triste, né, em relação a isso. Mas ele também era um cara chato, também não aguentou muito. Por que ele não aguentou a filha um pouco com o namorado dela, né? Então, a gente não pode ser dessa maneira. Que nós, ainda que temos consciência das coisas, não devemos ficar aí nós lamentando das coisas, reclamando da vida, nós estamos andando aí, nós temos que continuar nossa vida firme, lutando, né? Quando podemos. Claro, quando chega nessa situação desse homem, já não dava mais. Eu gosto muito dessa aqui, ó, não se meta muito. Tente compreender que hoje o núcleo familiar é constituído somente pelo casal e filhos. Portanto, só interfira na vida deles quando for solicitado. Tem cara de sogra isso aqui? Não. Coitada, só eu adorava a minha sogra. Mas assim, então não é sem meter. Então nós tivemos agora, nesse curso que nós fazemos lá sobre família, sábado, vocês conhecem o William Petroschi? E o William? O William fez uma palestra muito bonita que é o papel dos avós dentro da família. E ele falou um negócio muito importante. A educação dos filhos, a responsabilidade é os pais. Não é nem a escola é da instrução. A educação é os pais. Mas depois dos pais, não tem tio, não tem tia, não tem madrinha, é os avós. Os avós têm uma responsabilidade muito grande na educação dos filhos, mas não se metendo da maneira que ela se mete. Já deu remédio para ele? Já deu banho? Já fez isso? Já fez aquilo, né? A avó não é para fazer isso, a avó é para cooperar. Ela tem que cooperar em relação a isso. Eu estava falando lá dentro do curso que nós fazemos, eu estava contando um caso da minha neta. Então nós combinamos lá em casa que Coca-Cola é só tampa preta, né? Só Coca-Cola zero, porque ela tem 6 anos, tinha 6 anos, ela, desde 5 anos ela só toma Coca-Cola e tem que ser Coca-Cola legítima, nada boa. E nós combinamos, não, vai ser Coca-Cola agora zero açúcar. E eu vou lá comprar a Coca-Cola, ela chega, vô, você comprou a Coca-Cola de tampa preta? Eu digo, putz, eu acabei me esquecendo, peguei errado lá, e fica a Coca-Cola de tampa preta. Mas, uma noite, eu estava, tinha uma meia-noite, estava me preparando, quase deitando, ela veio meio dormindo, pijaminha, com a tampinha de garrafa de coca vermelha, e falou, vô, você vai no mercado amanhã, vô? Então, olha bem aqui, ó, para você não se enganar. Essa tampinha aqui é vermelha. Olha, eu quero coca vermelha. Meu Deus do céu, e agora o que eu faço?
eu tinha combinado com a minha filha que eu não ia ceder, como é que eu vou fazer? Eu fiquei pensando à noite, que tal se eu pego aquela tampinha vermelha dela, compro a tampa preta e toco? Mas eu pensei assim, não vou fazer isso, não. Vou levar, minha filha vai me encher a paciência, mas eu vou comprar tampa preta mesmo. Por quê? Porque o coração de avô é isso. Às vezes a gente quebra, aqueles costumes, quebra o combinado, a gente tem que combinar, mas a gente quebra aquele combinado e acaba fazendo realmente errado. Estou quase no tempo, gente. Então, mais um pouquinho só. E por último, então, uma coisa que todos nós aqui que estamos fazendo isso, temos um comportamento que todos sintam prazer em estar com a gente. É isso que nós devemos ser enquanto podemos. Porque a hora que nós chegarmos, não vamos poder, e daí vai realmente complicar. Combinado assim? Vamos todos ser assim? Muito obrigado a todos vocês, tá? Pela oportunidade, e até uma próxima vez agora, que vai ser agora só em agosto. 29 de outubro nós estamos aqui de novo e vamos dar continuidade a esse tema depois, tá?